Eu segurava a mão dos meus filhos com força quando entramos na igreja. O sol da manhã atravessava os vitrais, mas dentro de mim só havia um frio estranho. Minhas sandálias gastas rangiam no piso limpo. A camisa do meu filho mais novo tinha um remendo no ombro. Eu vi os olhares antes de ouvir as palavras. Moça! Uma mulher se aproximou, o sorriso duro. Aqui não é lugar para esse tipo de roupa. Meu coração bateu no ouvido. É só um culto, eu disse baixo. A gente vai sentar no fundo. Ela cruzou os braços. As crianças estão sujas, vão atrapalhar. Meu filho do meio apertou minha saia. Mãe, a gente vai embora? A voz dele tremia. Outro homem se aproximou apontando para a porta. É melhor sair agora, não queremos confusão. Senti o rosto queimar. Engoli o choro. A gente não veio pedir nada, só oração. Então ore lá fora, ele respondeu seco. As pessoas fingiam não ver. Minhas mãos tremiam, meu estômago doía de fome e meus filhos me olhavam esperando proteção. Eu respirei fundo, dei meia volta e a porta se fechou atrás de nós com um som que doeu mais que qualquer palavra. O pão caiu no chão antes mesmo de eu conseguir partir. Minha mão tremia de cansaço e o menor dos três puxava minha saia pedindo mais um pedaço, como se não tivesse visto que não tinha. O cheiro de café ralo ainda estava no ar, misturado com poeira da rua que entrava pela janela sem vidro. Eu me abaixei, peguei o pão, soprei rápido e entreguei mesmo assim. Come devagar, falei baixo. Para durar. Eles sentaram no chão, encostados na parede descascada. O sol da manhã entrava torto, iluminando os pés descalços, as roupas já pequenas demais. A mais velha ajeitava o elástico frouxo do cabelo, tentando parecer forte. O do meio observava tudo em silêncio, com aquela atenção de quem aprende cedo demais a não pedir. Eu amarrei meu sapato com cadarço diferente em cada pé. A sola já tinha desistido de fingir que protegia. Passei a mão no vestido, tentando alisar o que não tinha mais conserto. Um rasgo pequeno na barra, costurado torto por mim mesma, me lembrava que nem tudo dá para esconder. Mãe, hoje você volta cedo? A mais velha perguntou. Não respondi de imediato. Peguei a bolsa velha, conferi se o pano que eu usava como lenço ainda estava lá, se a marmita vazia não tinha furado mais. Meu estômago reclamou, mas eu ignorei. Se Deus quiser, falei. Sempre falo isso. A rua estava acordando quando saí. Gente passando sem olhar, moto barulhenta, cachorro remexendo lixo. Eu andava rápido, cabeça baixa, desviando dos buracos como quem já conhece cada um. No mercado, fiquei em pé por horas, esperando alguém me chamar para limpar, carregar caixa, qualquer coisa. Quando chamavam outra pessoa, eu fingia não ouvir meu nome sendo engolido pelo silêncio. Já tem muita gente hoje, o gerente disse sem me olhar. Assenti, sempre assinto. Aprendi que discutir só cansa mais. Voltei para casa com as mãos vazias, mas com a cabeça cheia. Pensei nos meninos, na panela quase limpa, na conta de luz atrasada. Pensei também naquela promessa antiga que eu fazia toda vez que sentia que não dava mais. Promessa sem palavra alta, só um pensamento jogado para cima enquanto eu continuava andando. Passei pela igreja no caminho, porta aberta, gente entrando bem arrumada, perfume caro misturado com flor. Parei um segundo, ajustei a alça da bolsa, senti o suor escorrendo nas costas. Não entrei, ainda não, tinha coisa para resolver antes. Sempre tem. Em casa, as crianças estavam no mesmo lugar. O menor dormia com a cabeça no colo da irmã. O do meio desenhava com carvão no chão. Sentei devagar, tirei o sapato, massageei o pé inchado. Ninguém perguntou se eu tinha trazido comida. Eles já sabiam pela minha cara. Depois a gente dá um jeito, falei, mais para mim do que para eles. Peguei a panela, raspei o fundo, misturei água, sal e um restinho de arroz. O barulho da colher batendo parecia mais alto do que devia.
Enquanto mexia, fechei os olhos por um instante. Não chorei. Chorar gasta força. Antes de servir, encostei a panela na mesa e levei a mão ao peito. Não foi reza bonita nem aprendida. Foi só um pedido curto, quase um suspiro, que desse para aguentar mais um dia, que meus filhos não perdessem o brilho do olhar, que alguém visse a gente. Quando abri os olhos, o sol já estava mais alto. A vida seguia lá fora como se eu não existisse, mas eu existia. Cansada, invisível para muitos, mas em pé. E naquele silêncio apertado do meu peito, algo ainda insistia em ficar aceso. Eu acordei com o barulho do caminhão de lixo passando cedo demais. O menor tossia dormindo, a mais velha já sentada, abraçando o joelho. Eu fiquei olhando para eles antes de levantar. Foi ali, naquele silêncio quebrado só pelo motor distante, que a promessa voltou inteira, como se alguém tivesse soprado no meu ouvido. Anos atrás, quando o pai deles foi embora sem olhar para trás, eu prometi. Não falei para ninguém. Promessa dita alto sempre vira peso. Eu prometi que se meus filhos continuassem vivos, com saúde, eu não ia deixar a fé morrer junto comigo. Mesmo cansada, mesmo humilhada, mesmo com vergonha, prometi que um dia eu entraria numa igreja sem pedir nada, só para agradecer por ainda estarmos juntos. Levantei devagar, lavei o rosto com a água fria da torneira pingando. Olhei meu reflexo rachado no espelho antigo. As marcas do tempo estavam ali, mas também estava eu. Passei a mão no vestido melhorzinho, aquele que eu guardava para quando precisava parecer mais do que era. Ele ainda cheirava a sabão barato. Hoje a gente vai sair um pouco. Falei tentando soar firme. Para onde, mãe? O do meio perguntou. Para agradecer, respondi. Eles não questionaram. Criança aprende cedo quando o assunto é sério. Dei banho rápido, amarrei cabelo, ajeitei roupa como deu. Não era bonito, mas era limpo. O menor sorriu quando calcei o chinelo nele. A gente vai ver Deus? Ele perguntou. Meu peito apertou. A gente vai tentar. No caminho, cada passo parecia mais pesado que o outro. Eu pensava em voltar, em esperar outro dia, em não incomodar, mas a promessa empurrava minhas costas. Quando vi a igreja de novo, portas abertas, sol batendo na fachada clara, senti o coração acelerar. Parei antes de entrar. Apertei a mão dos três. Fica do meu lado. O chão frio tocou meu pé. O cheiro de perfume e limpeza me deu tontura. As pessoas conversavam baixo, riam. A música tocava suave. Por um segundo, achei que ia dar certo, que ninguém ia notar, mas notaram. O primeiro olhar veio rápido, de cima para baixo, depois outro. Um cochicho que parou quando eu virei o rosto. A mais velha percebeu e encolheu os ombros. Eu segui andando, cada passo mais duro. Senta ali atrás, sussurrei. Antes que chegássemos, uma mulher se aproximou. Vestido bonito, Bíblia apertada no peito. Irmã, ela falou, mas o tom não era de irmã. As crianças não podem ficar correndo. Elas não vão, respondi. Ela olhou minhas mãos. Minha bolsa, meus filhos? É que hoje tem visita. Assenti, como sempre faço. Fomos para um canto. Me ajoelhei. Fechei os olhos. Tentei lembrar da promessa. Mas o peso dos olhares queimava mais que o chão. Quando levantei, vi um homem parado perto da porta, conversando baixo com o outro. Eles olharam para mim ao mesmo tempo. Um deles apontou, o outro suspirou. Senhora, ele chamou. Meu estômago caiu. Pois não, a gente precisa conversar ali fora. Agora? Minha voz saiu fraca. É rápido. Peguei as mãos dos meus filhos. O som da música continuou lá dentro quando a porta fechou atrás da gente. O sol bateu forte no rosto. O que foi? Perguntei. Ele pigarreou. Algumas pessoas se sentiram desconfortáveis. Desconfortáveis com o quê? Com a situação, ele disse, olhando em volta. As roupas, as crianças, isso pode atrapalhar o ambiente. Senti o rosto arder. Eu só vim agradecer. Entendo,
mas talvez seja melhor procurar outro horário ou outro lugar. A mais velha chorou baixinho. O do meio cerrou o punho. O menor me abraçou a perna. A gente não pode ficar? Ele perguntou. O homem desviou o olhar. Não hoje, eu quis gritar. Quis dizer que Deus não escolhe roupa. Mas não saiu nada, só um nó na garganta. Peguei meus filhos, dei meia volta. Cada passo longe da porta era um pedaço meu ficando para trás. Quando chegamos na calçada, sentei no meio-fio. O barulho da rua parecia distante. Abracei os três ao mesmo tempo. Não chorei alto, só deixei cair. A promessa ainda estava ali, mas agora doía. O barulho da porta fechando atrás de nós ficou ecoando nos meus ouvidos muito depois que saímos da igreja. As crianças se encolheram perto de mim, cada uma tentando achar um pedaço de chão onde se sentir segura. O sol batia forte, refletindo no chão sujo da calçada, e eu sentia o calor sem conseguir me aquecer por dentro. Cada passo que eu dava parecia carregado de olhares invisíveis. Não eram só os da igreja. Eram todos os olhares da vida inteira que já me julgaram pelo que eu sou, pelo que eu tenho, pelo que eu não posso oferecer. Eu sentia o peso deles no corpo, nos mercados, na fila da padaria, no ponto de ônibus. O olhar que atravessa, que pesa, que compara. Olhei para meus filhos, pequenos e frágeis, mas com olhos que já tinham visto dor demais. O menor segurava minha mão com força, como se o meu medo pudesse protegê-lo. A mais velha tentava erguer o queixo, mas o ombro caído denunciava que ela também sentia. O do meio, sempre sério demais, me olhava com a atenção de quem está aprendendo que a vida pode ser dura desde cedo. Mãe, sussurrou o menor, porque eles não queriam a gente lá. Eu respirei fundo e tentei sorrir. Eles estavam desconfortáveis, filho. Não se preocupe com isso, mas cada palavra soava fraca. Eu mesma me perguntava, desconfortáveis por quê? Por que minhas roupas, minhas mãos marcadas pelo trabalho, meus filhos com os pés sujos, incomodavam tanto? Cada lembrança voltava à tona. A professora que disse que eu não devia deixar meu filho brincar com outras crianças porque a roupa dele não era adequada. O gerente que fingia não me ver quando eu oferecia meu trabalho. Os olhares de desprezo que a gente aprende a carregar como se fossem nossos. Tudo se juntava naquele instante e a vergonha apertava o peito. Segurei os três mais perto, tentando que ninguém percebesse meu desespero. Mas eles perceberam, sempre percebem. A mais velha murmurou, mãe, a gente devia ter ficado em casa. Não. Eu disse rápido, mais para me convencer do que a ela. A gente veio agradecer, não precisa se envergonhar. Enquanto falava, vi outra família entrando na igreja. Roupas novas, sapatos limpos, crianças arrumadas, rindo baixo, olhares atentos, mãos dadas com firmeza. Tudo parecia tão fácil, tão natural. Eu senti vontade de desaparecer. Um calor estranho subiu pela minha garganta e quase me fez chorar. Mas respirei fundo e segurei a mão do menor. Ele se segurava em mim, confiando que eu sabia o caminho. A gente vai tentar de novo outro dia, sussurrei, mesmo sem saber se conseguiria. Foi nesse instante que alguém da igreja nos chamou. Não era a voz amiga. Um homem alto, terno, escuro, Bíblia apertada contra o peito, se aproximou. Senhora, ele disse pausando cada palavra, a gente precisa conversar sobre como você se veste e como as crianças estão aqui dentro. Meu estômago virou. Cada palavra dele era uma lâmina silenciosa. Olhei para as crianças que me olhavam como se esperassem que eu dissesse que tudo bem, mesmo sabendo que não estava. Eu só quero participar do culto, falei, tentando manter a voz firme. Não pedimos nada, só queremos sentar lá atrás. Ele olhou para mim e depois para os meninos, e então voltou a mim. O lugar atrás talvez não seja adequado para vocês hoje. Algumas pessoas se sentiram desconfortáveis. O silêncio caiu sobre mim.
Senti minhas mãos suarem. Olhei para os três. Vi o medo no menor, a decepção na mais velha e a curiosidade séria do meio, que ainda não entendia completamente, mas sentia a rejeição. Eu queria gritar que Deus não mede ninguém pela roupa, mas as palavras se perderam. Talvez a senhora queira voltar outro dia, ele completou com aquela educação que corta mais que palavrão. Fiquei imóvel. Cada célula do meu corpo gritava que era injusto e que era errado, mas o medo e a vergonha me paralisavam. Eu sentia a fé tremer. Será que eu realmente tinha o direito de insistir? Será que meus filhos mereciam ver essa humilhação de novo? Eles me olhavam, esperando que eu dissesse algo, esperando que eu tivesse forças que eu mesma duvidava ter. O menor segurava minha saia e eu senti o peso do mundo nos ombros. Quis me ajoelhar ali mesmo, fechar os olhos e pedir que alguém viesse e mostrasse que não estávamos sozinhos. Respirei fundo, senti o calor do sol queimando minha pele, o chão áspero contra meus pés descalços. O barulho da música continuava lá dentro, indiferente. Senti que estava entre decidir, sair e preservar meus filhos da vergonha ou ficar, ensinar que a fé não depende de aprovação, mesmo que custasse lágrimas. Vamos, murmurei finalmente, segurando os três pela mão. Vamos tentar de novo, de outro jeito. Enquanto nos afastávamos, senti algo diferente. Um calor leve, quase imperceptível, que parecia dizer que, mesmo naquele momento de rejeição, não estávamos totalmente sozinhos, mas ainda não entendia como isso ia se revelar. O peso dos olhares ainda estava lá, mas havia uma pequena faísca dentro de mim, um fio de esperança que resistia. E naquele silêncio cheio de vergonha e dor, percebi que a verdadeira batalha não era contra aqueles que nos julgavam, mas contra a dúvida dentro de mim mesma. A fé começava a tremer, mas não tinha quebrado. Ainda, a voz dele soou firme, cortando o que restava de esperança dentro de mim. Senhora, infelizmente não podemos permitir que fiquem aqui. Precisam se retirar agora. Eu congelei. Cada palavra era como uma lâmina passando pelo peito. Senti as mãos dos meus filhos se apertarem na minha, pequenas âncoras em meio ao desastre. Olhei em volta. Pessoas viraram levemente o rosto, algumas cochichando, outras observando com curiosidade disfarçada. Não era só uma expulsão física, era um arrancar de dignidade, um lembrete cruel de que não pertencíamos. Mas eu só tentei falar, minha voz falhando, curta, quase sufocada. Só vim agradecer. O homem não cedeu. Ele manteve os olhos em mim, como se tivesse uma missão, e repetiu a sentença com delicadeza fria. Não hoje. Por favor, saiam. Meu coração disparou. O menor começou a soluçar baixinho, escondendo o rosto no meu corpo. A mais velha tentou sorrir, mas o aperto nos lábios denunciava o medo e a vergonha. O do meio ficou rígido, olhando cada passo que eu dava, tentando entender se havia algo que pudesse fazer. Vamos, crianças, sussurrei, com a garganta seca. Devagar. Cada passo parecia pesado, cada olhar das pessoas que ainda nos olhavam parecia fixado na minha vergonha. Sentia a humilhação correndo pelo corpo, o calor subindo, o rosto queimando. O chão frio dos bancos, os vitrais coloridos, a música suave que continuava lá dentro. Tudo isso se misturava com o silêncio ensurdecedor da rejeição. Chegamos à porta. A luz do sol bateu no rosto forte demais, iluminando nossas roupas simples, gastas, remendadas. A sensação de invisibilidade e abandono se misturava com o calor do dia. Eu tentei manter a dignidade, mas não consegui segurar o choro. Respirei fundo, fechando os olhos por um instante, tentando segurar o que queria sair. Por que isso acontece com a gente, mãe? O menor perguntou com a voz trêmula. Não respondi imediatamente. Queria dizer que era Deus testando nossa fé. Mas nem eu tinha certeza se conseguia acreditar nisso naquele momento. Queria gritar que ninguém tinha o direito de nos tratar assim, mas palavras pareceram inúteis.
Só senti os braços dele se apertando ainda mais na minha cintura. Não é culpa sua. Falei baixinho, quase um sussurro, mais para mim mesma que para ele. Ninguém tem o direito de nos julgar. Eles se encolheram junto comigo na calçada. O sol ardia nas minhas costas, queimava a pele e iluminava cada detalhe das nossas roupas remendadas, de nossos cabelos desalinhados. O menor escondia o rosto, a mais velha olhava para o chão, e o do meio respirava fundo, como se tentasse engolir a vergonha alheia que sentia por mim. Fechei os olhos e tentei encontrar Deus em algum lugar, mas o silêncio parecia maior do que qualquer prece que eu pudesse fazer. Senti meu coração apertar, como se fosse explodir de dor e impotência. Cada batida era um lembrete cruel. A fé ainda estava lá, mas eu não conseguia alcançá-la. Mãe! A voz da mais velha saiu quase inaudível. A gente não devia ter vindo. Não! Respondi, respirando fundo, tentando manter a voz firme. A gente veio com fé, e isso ninguém pode tirar da gente. As lágrimas estavam presas atrás das pálpebras, o choro que não sai, aquele aperto no peito que sufoca. Senti meu corpo tremendo, mas tentei me erguer, segurar as crianças mais firmes. O menor começou a soluçar de verdade e o do meio passou o braço em volta da irmã, tentando consolar. Olhei ao redor. A rua parecia indiferente, cheia de passos apressados, carros passando, pessoas vivendo sem notar nossa presença. Mas para mim, cada passo parecia amplificar a sensação de solidão. Senti vontade de gritar para o céu, de perguntar por que nós, por que agora, por que do jeito que a vida sempre nos empurra para trás. Mas nenhuma palavra saiu, só aquele silêncio denso, pesado, que parecia encher meus ouvidos. Respirei fundo. Olhei para os três, cada um com olhos grandes e assustados. Senti meu coração apertar de novo, mas dessa vez de uma forma diferente, quase tênue. Uma faísca de resistência. Talvez não fosse justo, talvez fosse doloroso, mas ainda éramos nós, juntos. Ainda havia vida, ainda havia fé, ainda havia chance de encontrar algo maior, mesmo que invisível naquele instante. Vamos, disse finalmente, arrastando o mínimo de coragem que tinha. Vamos embora, meus amores. Caminhamos em silêncio, cada passo pesado, cada respiração difícil. O choro que não sai ainda estava lá, mas o calor do sol batendo nos nossos corpos parecia agora também um lembrete de que estávamos vivos. E mesmo machucados, mesmo humilhados, algo dentro de mim resistia. Ainda não entendia como ou porquê, mas sentia que não estávamos sozinhos. Algo ou alguém ainda cuidava da gente, mesmo quando ninguém mais olhava. Ainda sentada na calçada, abraçando meus filhos, senti algo diferente no ar. Era leve, quase imperceptível, mas me atravessou o peito. Olhei ao redor e no meio do barulho da rua e do sol forte, apareceu uma mulher simples, cabelos soltos, sorriso calmo, olhos que pareciam enxergar diretamente a alma. Ela se aproximou devagar, sem pressa, e parou diante de nós. "Posso me sentar com vocês?" perguntou a voz suave, sem julgamento. Assenti, sem saber o que dizer. Os meninos a observavam com curiosidade, ainda tremendo, e eu sentia o nó na garganta se desfazer só de olhar para ela. Ela se sentou no chão, cruzando as pernas, e olhou cada um de nós com atenção plena. "Vocês estão cansados, não é?" disse. "Sei que carregam mais do que deveriam." O do meio deu um passo à frente, desconfiado. "Quem é a senhora?" "Alguém que entende o peso do mundo", respondeu, e o sorriso permaneceu. "E alguém que sabe que Deus não mede ninguém pelas roupas que veste ou pelo que possui." Algo dentro de mim estremeceu. As palavras eram simples, mas carregadas de força. Eu tentei respirar fundo, mas o choro ameaçava escapar de novo. A mulher estendeu a mão e tocou a minha, como se dissesse: "Você não está sozinha."
Por que estão chorando? Ela perguntou aos meninos com ternura. O menor se encolheu, escondendo o rosto, e eu senti o aperto do coração dele em minhas mãos. Porque a igreja, ele murmurou. Eu sei, disse ela, olhando firme nos nossos olhos. Sei que foi injusto, e não é assim que Deus vê vocês. Senti algo diferente, como se uma onda de calor atravessasse meu corpo. Não era só consolo, era certeza. Alguém nos via. Não os olhares frios de antes, mas olhos que enxergavam além da pobreza, além da vergonha, além do medo. Ela se levantou devagar e olhou para o lado de fora da calçada, como se olhasse através das pessoas que passavam apressadas. A fé verdadeira não precisa de aprovação, ela disse firme. Não é sobre quem entra primeiro, quem está limpo ou bem vestido. É sobre coração. O menor levantou a cabeça, os olhos arregalados. A mais velha encostou a testa na minha mão e o do meio respirou fundo, absorvendo cada palavra. Eu mesma senti meu peito se abrir, como se tivesse espaço suficiente para respirar depois de meses de aperto. Vocês não precisam ter medo, continuou. Deus está com vocês, mesmo quando ninguém mais vê. Ela sorriu de novo e, sem se despedir, caminhou calmamente pela rua, desaparecendo entre as pessoas. Fiquei em silêncio, olhando para o ponto onde ela sumiu, sentindo uma presença invisível que parecia preencher todo o vazio que a humilhação havia deixado. Quando olhei para meus filhos, vi que algo havia mudado. O menor parou de se encolher, o do meio parecia mais leve, e a mais velha finalmente soltou um suspiro profundo. Mãe, murmurou o menor, ainda segurando minha mão. Sinto paz. Eu respirei fundo, sentindo lágrimas escorrerem sem vergonha. Pela primeira vez naquele dia, senti que não estávamos sozinhos, que alguém maior, alguém de amor verdadeiro, estava ao nosso lado, mesmo invisível para os outros. No dia seguinte, quando decidi voltar à igreja, a presença dela ainda parecia pairar sobre nós. Desta vez, não havia medo absoluto. Havia cautela, sim, mas também força. A cada passo, senti coragem se renovando. Entrei devagar, ainda de mãos dadas com meus filhos. As mesmas pessoas estavam lá, mas algo dentro de mim havia mudado. Não precisava mais da aprovação delas para me sentir digna. E então percebi. Os olhares de julgamento não tinham mais poder sobre nós. Bom dia, falei firme, respirando fundo. Vim com meus filhos. Não pedimos nada além de sentar e participar do culto. Um homem da entrada tentou interromper, mas antes que dissesse qualquer palavra, uma senhora que estava sentada perto do altar se levantou, caminhou até nós e disse: Deixem que fiquem. Deus vê a fé deles, não a roupa. A voz dela tinha firmeza e amor, e todo o ambiente pareceu mudar de tom. Olhares frios ainda existiam, mas não importavam mais. Eu senti cada passo ecoando confiança. Éramos vistas, não pelo que aparentávamos, mas pelo que carregávamos no coração. Enquanto nos sentávamos, senti um calor que não vinha do sol, mas de dentro. Uma sensação de proteção que nunca tinha experimentado tão forte. Meu peito apertou de emoção, e eu percebi que a intervenção não precisava ser grandiosa. Às vezes, vinha através de alguém simples, com palavras certas, no momento certo. O menor sorriu para mim, o do meio me olhou com olhos brilhantes e a mais velha finalmente relaxou. Senti que não era apenas nós que estávamos sendo vistos, mas a verdade sendo reconhecida. O amor verdadeiro tinha confrontado a hipocrisia e pela primeira vez naquele dia, a fé deixou de tremer. Ela estava firme, presente e sabia que não se desfaria mais. Quando nos sentamos, finalmente, senti os olhares mudarem de peso. Não eram mais lâminas invisíveis, mas curiosidade, confusão, até algum arrependimento. Algumas pessoas desviavam os olhos, outras cochichavam, baixinho, como se tentassem entender o que havia acontecido.
Eu sentia cada segundo pulsando dentro do peito. Meus filhos respiravam mais leves, mas eu podia sentir a tensão que ainda pairava no ar, como se o chão tivesse memórias de julgamento que precisassem ser apagadas. Mãe, eles estão nos olhando, disse a mais velha, baixinho, tentando esconder a insegurança. Deixa que olhem, respondi, forçando um sorriso. Nós estamos certos aqui, eles vão entender. O do meio encolheu os ombros, mas não soltou minha mão. O menor, que ainda segurava firme meu dedo, olhou para mim como se quisesse certeza. Respirei fundo. Por dentro, algo se mexeu, algo que vinha lá do fundo, do mesmo lugar onde a promessa tinha sido feita. Uma coragem silenciosa começou a surgir, lenta, mas persistente. O homem que nos havia chamado antes entrou na igreja e parou por um instante. Ele nos olhou e por um segundo percebi confusão em seus olhos. A mulher que falou em nosso favor sorriu para mim discretamente, como quem diz: "Você merece estar aqui." A sensação foi tão intensa que meu coração quase explodiu. Eu senti que não estávamos apenas visíveis, mas reconhecidos. As crianças começaram a relaxar. O menor se encostou no meu colo e eu deixei que fosse. A mais velha se ajeitou cruzando as pernas e o do meio respirou fundo, olhando ao redor. Eu senti uma onda de proteção e amor percorrer meu corpo. A fé não era mais um conceito distante, uma promessa vazia. Estava aqui, viva, pulsando no simples ato de sermos aceitos por quem realmente entende valor do coração. Alguns cochichos continuavam, mas não me atingiam mais. Vi um homem de terno escuro, que antes nos ignorava, baixar a cabeça, visivelmente desconfortável. Uma mulher ajustou a Bíblia no colo, com um misto de vergonha e reflexão. Aquilo era mais do que um olhar para nós. Era um espelho do que eles mesmos precisavam rever. Enquanto isso, eu olhava meus filhos. A mais velha sorriu de leve, e aquele sorriso foi como água em terreno seco. O do meio bateu palminhas baixinho, tentando imitar alguma música que tocava. E o menor, ainda no meu colo, soltou um risinho tímido. Eu respirei fundo e fechei os olhos por um instante, sentindo cada batida do coração. A dor ainda estava lá. O peso do que passamos não desapareceria tão rápido, mas algo havia mudado dentro de mim. Mais tarde, durante a prece, eu não conseguia fechar os olhos. Observava cada pessoa ali, cada gesto, cada olhar que tentava equilibrar julgamento e aceitação. Senti vergonha pelo que muitos sentiam antes, confusão pela própria fé que parecia seletiva, mas também senti esperança. Algo dentro de mim começou a mudar. A dignidade não estava na aprovação dos outros, mas no que carregamos em nosso coração. Quando saímos da igreja, senti o sol batendo na pele e pela primeira vez não doeu. Caminhamos devagar, meus filhos ao meu lado, a cada passo trazendo uma sensação de leveza que eu não sentia há anos. Olhei para eles e vi que tinham aprendido uma lição maior que qualquer sermão. A fé não se mede em olhares, não se mede em roupas ou em riqueza. Medimos pela coragem de continuar, mesmo quando ninguém nos apoia. No caminho de volta, o menor apontou para uma árvore e sorriu. Eu sorri de volta, sentindo um calor percorrer meu peito. A mais velha falava baixo sobre uma música que tinha ouvido e o do meio tentava imitar, tropeçando nas palavras, mas feliz. Eu percebi que a transformação não estava apenas em mim, mas em todos nós. A dor ainda estava lá, mas misturada com força, com coragem, com fé ativa. Parei por um instante e respirei fundo. O peso que carregava parecia menos sufocante. Percebi que ser mãe, ser mulher, ser alguém marginalizado ou pobre não me tornava invisível. O que carregava no peito, amor, fé, resiliência, era maior do que qualquer julgamento. Cada lágrima que tentei segurar, cada dia difícil que suportamos, cada humilhação enfrentada estava se transformando em força silenciosa.
Ao chegar em casa, meus filhos correram para brincar um pouco no quintal e eu fiquei na porta observando. A sensação era estranha, paz e alerta ao mesmo tempo. Paz porque sobrevivemos, porque fomos vistas. Alerta porque sabia que o mundo ainda podia nos julgar, ainda podia nos testar. Mas dessa vez, eu tinha algo que não podia ser tirado. Fé verdadeira, coragem sólida, dignidade que não depende de ninguém mais. Sentei no chão, encostando as costas na parede e deixei que o sol quente me aquecesse. Respirei fundo e senti meu peito expandir. Por meses, a dor havia sido a voz mais alta, mas agora a força falava mais alto. Não se tratava mais apenas de sobreviver ou de esperar aprovação. Tratava-se de saber que podemos estar inteiros, mesmo quando o mundo nos rejeita. Enquanto observava meus filhos rindo baixinho, brincando, senti uma certeza profunda. O amor que carregamos nos mantém em pé, mesmo nos dias mais escuros. A fé que parecia tremer, que quase se perdeu no peso do julgamento, havia se solidificado em algo palpável, algo real. Entendi que dignidade não é sobre roupas ou lugares, mas sobre coração, coragem e a capacidade de continuar acreditando, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E naquele momento, sozinha com meus filhos e com a brisa leve atravessando o quintal, percebi que algo dentro de mim havia mudado para sempre. A dor continuaria, a luta continuaria, mas a força que nasceu da humilhação e do amor que carregava se tornou o meu escudo. E assim, mesmo em silêncio, senti que estávamos prontos para enfrentar o que viesse a seguir, juntos, com fé verdadeira e coração firme. Sentei no degrau da varanda, olhando o sol subir devagar, iluminando a rua e cada detalhe da nossa vida simples. Meus filhos corriam pelo quintal, rindo, sem perceber o quanto cada risada era vitória. Foi ali que percebi que a fé não mora só dentro de paredes. Não está limitada a bancos de madeira ou vitrais coloridos. Ela estava nas mãos que seguravam as minhas, nos olhos curiosos do meio, no sorriso tímido do menor, na coragem da mais velha de não se encolher diante do mundo. "Mãe, olha!" gritou o menor, mostrando um besouro que encontrara no chão. Sorri. Peguei ele no colo, senti o calor da vida que insiste em existir, mesmo depois de tudo. A fé se manifestava ali, na simplicidade, no cuidado que damos uns aos outros, no amor silencioso que nos mantém de pé. Não precisávamos de aprovação, nem de olhares aprovadores. Deus estava nas pequenas coisas, nas nossas mãos cheias de calos, nas refeições simples, no ato de continuar respirando apesar da dor. Eu respirei fundo, fechando os olhos por um instante, sentindo o vento tocar meu rosto. Lembrei das portas que se fecharam, das palavras que machucaram, dos olhares atravessados. E então senti algo diferente, leveza, como se cada humilhação tivesse plantado dentro de mim uma semente de força, e aquela semente agora começava a brotar. "Mãe, a senhora vai sempre ficar com a gente assim?" perguntou o do meio, olhando firme. "Sempre", respondi com firmeza que eu mesma não sabia que tinha. Mesmo quando o mundo parece dizer que não temos direito, nós temos um ao outro. Isso é fé. O menor sorriu de novo e se enroscou em mim. A mais velha me abraçou e senti que cada abraço carregava mais do que calor. Carregava resistência, coragem e uma lição silenciosa de que sobrevivemos e que isso nos torna mais fortes. Depois de um tempo, fomos ao mercado. Não porque esperássemos milagres, mas porque a vida precisa continuar. Caminhar com meus filhos, escolher o pão, o leite, sentir o sol batendo na pele, tudo parecia simples, mas carregado de significado. Cada pequeno gesto se tornou uma demonstração de fé viva, prática, que não dependia de templo, sermão ou aprovação. No caminho, pensei em quantas vezes me senti invisível, julgada, e em como o mundo mede valor por aparência. Percebi que nada disso importava. O que importava era a coragem de continuar,
a capacidade de amar e proteger, de levantar de novo. Cada passo que eu dava com meus filhos era um ato de fé, mais real do que qualquer oração ensaiada. Em casa, ao preparar o jantar, senti o peso do dia se dissolver lentamente. As crianças ajudavam como podiam, rindo e conversando baixinho. Eu observava cada gesto, cada sorriso e percebi que aquilo era mais do que sobrevivência. Era vida plena, vida com dignidade. A fé não precisava de paredes para existir. Ela se manifestava na paciência, na persistência, na escolha de não deixar a dor definir nosso caminho. Naquela noite, deitei ao lado dos meus filhos, sentindo-os respirar em silêncio. Pensei em como nossas feridas ainda doíam, mas também em como elas nos ensinaram algo valioso. A humilhação da igreja havia aberto espaço para um entendimento mais profundo. Dignidade e fé não vêm de aprovação externa, mas do amor que carregamos e da coragem de seguir. Mãe, sussurrou o menor, já quase dormindo. A senhora vai sempre cuidar da gente assim? Sorri, apertando sua mão. Sempre, filho, sempre. No dia seguinte acordei mais cedo do que eles. Fiquei na varanda, observando a rua, o sol, os vizinhos se preparando para o dia. Pensei na nossa vida, nas escolhas que teríamos que fazer daqui para frente. Algumas pessoas mudaram seu olhar sobre nós depois daquele episódio. Outras ainda permaneciam indiferentes. Mas isso não importava mais. O que importava era que nós sabíamos a verdade. O amor que carregamos é maior do que qualquer julgamento. Decidi que iríamos continuar frequentando a igreja, mas de uma maneira diferente, não para buscar aprovação, mas para fortalecer nossa fé, para nos lembrar de que a vida é feita de pequenos milagres, de momentos de coragem, de gestos de amor que ninguém mais vê. A fé passou a ser prática, visível em cada ato, em cada decisão que tomávamos. Meus filhos brincavam no quintal e eu os observava, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão. Cada lágrima, cada humilhação que enfrentamos juntos se transformou em força. A dor ainda existia, mas já não nos definia. Aprendemos que a verdadeira fé se manifesta quando persistimos, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo diante da injustiça. Naquele momento, percebi que a vida seguiria desafiadora, mas que estávamos preparados. Estávamos mais unidos, mais fortes, mais conscientes do valor que carregamos dentro de nós. As cicatrizes da humilhação haviam se transformado em lembranças de resiliência e amor. E foi assim, observando meus filhos, sentindo o calor do sol e a brisa leve, que entendi. A fé não depende de paredes e a dignidade não depende do olhar dos outros. Ela nasce de dentro, no coração, que escolhe continuar acreditando e amando, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra. Acordei com o canto dos pássaros atravessando a janela aberta. A luz do sol entrava no quarto, iluminando cada detalhe simples da nossa vida. Os brinquedos espalhados, as roupas ainda penduradas no varal, o cheiro do café misturado ao aroma de pão que ainda estava quente na cozinha. Respirei fundo e, pela primeira vez em muito tempo, senti que podíamos realmente começar de novo. Não um recomeço grandioso ou barulhento, mas um novo começo silencioso, construído no ritmo da nossa própria respiração, das nossas próprias escolhas. Os meninos corriam pelo quintal, rindo sem medo, sem pressa. A mais velha subia na árvore, gritando palavras que soavam como liberdade, enquanto o do meio ajudava o menor a pegar pequenas flores que cresciam entre as pedras. Eu os observava, sentindo o coração apertar de emoção. Cada gesto deles era uma prova de que resistimos, que sobrevivemos e que aprendemos algo que ninguém poderia nos tirar. A fé que tremeu diante da rejeição havia se solidificado em coragem, em amor, em força silenciosa que não precisava de aprovação. Sentei na varanda com o rosto virado para o sol,
sentindo o calor tocar a pele e aquecer algo muito mais profundo dentro de mim. Pensava no que aconteceu na igreja, nas palavras duras, nos olhares atravessados, na sensação de ser invisível e desprezada. E, ao mesmo tempo, lembrava da mulher simples que apareceu naquele dia, com olhos que enxergavam mais que aparência, que enxergavam um coração. Lembrança trouxe um nó na garganta, mas também um sorriso silencioso. Aquela intervenção tinha sido pequena, quase imperceptível, mas transformadora. "Mãe, olha!" gritou o menor, correndo para me mostrar um pedacinho de céu azul entre as nuvens. "É bonito!" Sorri e o abracei. Ele apertou minha mão e eu senti por um instante que todos os pesares, todas as humilhações, todas as lágrimas tinham valido a pena. Porque apesar do mundo insistir em medir a gente por aparência ou status, a vida nos mostrava que o verdadeiro valor estava ali, nos momentos simples, na coragem de seguir, na união que ninguém poderia quebrar. Olhei para os meus filhos e pensei em quanto aprendemos juntos. Cada um com suas pequenas feridas, mas também com uma força que cresceu justamente porque fomos testados. A dor nos ensinou mais sobre fé do que qualquer sermão poderia ensinar. Aprendemos que Deus não habita apenas paredes de igrejas. Ele está nos detalhes do cotidiano, no toque, no sorriso, na palavra que conforta, no ato de permanecer, mesmo quando tudo ao redor diz que devemos desistir. Respirei fundo, deixando o vento atravessar o meu cabelo e tocar a pele. Uma paz estranha, nova, começou a se instalar. Não era a ausência de problemas, mas a certeza de que, aconteça o que acontecer, teríamos força para continuar. Olhei para o horizonte, para a rua onde a vida acontecia, com pessoas indo e vindo, algumas apressadas, outras distraídas. Por um instante, senti que a cidade inteira podia nos observar e ainda assim não nos afetaria. Não mais. O do meio veio até mim, segurando uma flor amarela e disse: "Mãe, a senhora vai sempre cuidar da gente assim?" "Sempre", respondi, com a voz firme e baixa. "Não importa o que aconteça, sempre." A mais velha se aproximou e segurou minha mão. Senti que aquele gesto carregava mais do que amor. Carregava reconhecimento, força e a consciência de que juntos éramos capazes de enfrentar qualquer julgamento. O menor ainda se enroscava em mim, sorrindo tímido, mas seguro. E eu percebi que o que nos definia não era o que os outros pensavam de nós, mas o amor que nutríamos, o cuidado que tínhamos uns pelos outros e a coragem de continuar, mesmo machucados. Pensei em tudo o que aconteceu. As portas fechadas, os olhares atravessados, os cochichos, a sensação de rejeição. E percebi que, apesar de tudo, algo maior havia surgido. Um recomeço silencioso, feito de pequenas vitórias, de amor que não precisa de aplausos, de fé que não depende de aprovação. Cada gesto cotidiano se tornava sagrado, cada risada, cada abraço, cada passo que dávamos juntos se transformava em prova de que a dignidade e a fé existem dentro da gente, e ninguém pode roubar. Enquanto sentia o sol no rosto, observei os meninos correndo, brancos de suor, cheios de vida, e sorri. O coração ainda apertava de vez em quando, lembrando da dor que vivemos, mas agora com gratidão. Porque a dor nos ensinou algo essencial. A verdadeira fé não se mede em paredes ou rituais. Se mede na coragem de continuar acreditando no amor, mesmo quando o mundo insiste em desmerecer você. E ali, no quintal de casa, rodeada pelo barulho da vida cotidiana, percebi que cada desafio futuro poderia ser enfrentado. A humilhação não nos quebraria mais, os olhares de julgamento não teriam mais poder. A fé fortalecida passara a habitar nossos gestos, nossos corações e nossos dias. Enquanto o sol subia e iluminava cada canto do quintal, senti uma esperança silenciosa, mas firme, crescendo dentro de mim. Um novo começo, feito de coragem, amor e presença surgia.
Não precisava ser anunciado, não precisava de aplausos. Estávamos vivos, juntos e prontos para continuar, carregando dentro de nós algo que ninguém poderia tirar. A certeza de que somos vistos, amados e protegidos, e que, por mais que o mundo nos desafie, a fé e o amor verdadeiro continuam presentes, guiando cada passo que damos. E assim, seguimos, com passos silenciosos, mas firmes, aprendendo que a vida nos testa não para nos quebrar, mas para revelar a força que carregamos dentro. Cada lágrima, cada olhar atravessado, cada humilhação transformou-se em coragem, e cada gesto de amor, por menor que pareça, é uma prova de que a fé verdadeira não depende de paredes ou aplausos. Ela nasce no coração que escolhe continuar. Se esta história tocou você, compartilhe, curta e comente, porque ao fazer isso, você ajuda a espalhar essas mensagens de esperança e transformação. E se quiser continuar recebendo relatos que inspiram e emocionam, inscreva-se. Cada história é uma oportunidade de sentir que não estamos sozinhos neste caminho. Agora, eu te deixo com uma reflexão. Até que ponto permitimos que o julgamento dos outros defina nossa fé e nossa dignidade? E se a verdadeira liberdade estiver justamente em perceber que a força e o amor que precisamos já habitam dentro de nós?